Olá! Para você que não me conhece, eu sou Munhoz, metafísico, numerólogo, runemal, que é o leitor de runas, cartomante e benzedor. Como vocês estão? Espero que vocês estejam magnificamente bem. Hoje, último dia do mês, a gente vai... a gente sempre tem, ou no último dia, ou no primeiro dia, depende muito, nosso vídeo de trânsitos numéricos. A gente fala um pouquinho sobre a numerologia deste mês que está entrando. Nesse caso, a gente vai ter no mês de setembro. E o mês de setembro ele tem algumas características bastante interessantes. Eu vou deixar aqui no card a nossa leitura anual que eu fiz no início do ano. E aí você confere aqui no card e veja como é que... vou colocar duas coisas no card. Vou colocar a leitura numerológica do ano, que eu fiz juntamente com a leitura das runas, e também eu vou colocar a questão dos signos para o ano, tá? Essa semana ainda sai, acho que até domingo, provavelmente domingo, a nossa leitura de runas para os signos para o mês. Então eu faço uma abertura especial para o mês, falando sobre 4 pontos: você, sua casa, suas finanças, seus relacionamentos e a sua saúde, que eu faço essa leitura no domingo. Vou fazer isso domingo, que é a leitura das runas para o seu signo com base nesses 4 pontos. É um videozinho mais longo, mas vale muito a pena. Se você é meio impaciente com os outros signos, você pode pular. Eu vou colocar na edição a minutagem certinha, tá bom? Então, dito isso, vamos para os trânsitos numéricos. Cada mês tem a sua numerologia particular, né? A numerologia do próprio mês. Por exemplo, setembro é o mês de energia 9. Mas ele também tem aquela numerologia relativa ao ano. Então, todo ano a gente tem um número que rege esse ano. E ele faz com que a energia do mês, de cada mês, ela sofra uma mudança. E esse mês de agora, ele tem energia além do 9, que é a natural dele, ele vai ter uma energia 6. Então isso é uma coisa bastante complicada. A gente já viu essa relação entre o 6 e o 9. A gente viu essa relação do 6, na verdade 6 não, do 9 lá em março. Então, se você lembrar mais ou menos como é que foi março, você vai entender como é que essa energia de 9 representa para nós, tá bom? Então, vamos lá. É muito importante a gente entender o seguinte. Primeiro eu fiz uma leitura das runas. Eu peguei uma runa e fiz a leitura dela. E a gente viu que o mês de setembro tem uma energia estagnada, uma tendência muito grande de estagnar. Porque saiu a runa Ewa, e a runa Ewa, que é essa que vai estar aparecendo na sua tela, ela representa o movimento, a ação, e também representa a dificuldade ou a facilidade de recebermos mensagens. Então, já começa o tom do mês de setembro como sendo um mês de setembro um pouco mais arrastado, talvez dificuldades grandes com o recebimento de mensagens, eu enviar mensagens ou compreender, não compreender, mas ter a certeza que a fonte daquela mensagem é uma fonte confiável. E aí a gente entra para o segundo ponto importante do mês de setembro, que é que setembro está regido pelo número 6. Dentro desse ano de 2022, a energia de setembro é a energia do 6. Né? Ele tem o 9, que é próprio dele, né? Setembro é o 9º mês. Mas para esse ano de 2022, setembro tem uma energia 6. Isso é muito importante, guardem bem isso. E o que o 6 traz para nós de uma informação relevante? O 6, ele fala sobre comunidade, sobre como nós nos portamos nas comunidades. O 6 fala sobre tribos, né? Não só a tribo indígena, mas ele também fala sobre a nossa identificação com grupos, guardando isso. E o 6 também fala sobre, que também é a questão do pertencimento. O 6 fala dessa questão do pertencimento também com relação aos valores pessoais, a família, o grupo de origem, e também
com relação aos nossos relacionamentos. Quando você junta tudo isso, você tem dois viés para o 6. Ou é uma pessoa comprometida com a sociedade, com os grupos que ela pertence, de uma maneira a fazer parte sem uma contribuição, ou você tem aquela pessoa que tem um apego muito grande a ideias, valores, conceitos, porque o 6 ele tem essa questão do bairrismo, inclusive o bairrismo com questões dele, por exemplo, eu não vou abrir mão desse tipo de pensamento porque todo mundo da minha família pensa assim, entendeu? Então, o 6 ele vai ter isso. Então, se a gente fala isso no mês, a tendência do mês é uma tendência muito voltada aos grupos, e também ao conflito entre esses grupos. O 9 é um número que fala a respeito de... É muito legal isso. O 9 é um número que fala a respeito de humanismo. O 6 fala a respeito de grupo. Então, enquanto o 9 olha para a humanidade, o 6 olha para as comunidades. Ou seja, o 9 é o 6 mais evoluído, por assim dizer. Só que se eles estiverem num aspecto mais desafiador, o 6 ele vai ser bairrista, ele vai ser apegado aos seus valores e conceitos, e vai lutar isso com unhas e dentes. Então você vai ter o quê? Uma xenofobia em relação a outro grupo, a outra linha de pensamento muito grande. E quando a gente olha isso para o 9, nós temos o 9, que é um número humanista. Quando ele está no seu desafiador, ele é um número avarento. Ele só quer para si, ele quer guardar, pertencer. Então você junta esses dois, você imagina que cria-se um aspecto muito fanático. Então, nesse mês de setembro, a gente vai andar a nossa sociedade, o mundo como um todo, ele vai andar no fio da navalha em relação a aspectos mais fanáticos. A gente vai ver muitos episódios de grupos pequenos ou grupos grandes que tentam eliminar aqueles que não se adequam ao conceito deles. Um ponto muito forte de fanatismo ali em cima. Só que da mesma maneira que a gente pode ter isso, o 9 ele nos garante que esse tipo de situação que não leva em conta o humano, né, que não se desapega, não solta, não entende que é um cidadão do mundo, ele está fadado a ser destroçado. Então o que a gente vai ver vai ser uma escalada de movimentos muito forte, de afirmações sociais, de pequenos grupos até grandes nações, para proteger o que é seu, do seu território, ou os seus interesses ou interessismos, muito forte, acompanhando aqueles que vão estar com a mentalidade muito voltada para isso. E depois a gente vai ter uma queda muito brusca antes do final do mês para isso. Tá? Então, o mês de setembro ele vai ser uma montanha-russa de emoções, literalmente, com base nesse tipo de postura. É um ótimo mês, tá? Não é um mês ruim, apesar de eu ter pintado ele ruim agora, mas ele é um ótimo mês. Se você está pensando em ser mais ativo junto a grupos, em ativo mais de uma forma a ser uma contribuição verdadeira para a humanidade. Se sua empresa, se seu grupo, ele tem esse propósito de ser uma coisa mais humanista, mais agregadora, sem ser anuladora e com um viés mais livre para as pessoas entrarem e saírem dos seus grupos, a tendência é só decolar. Então, eu recomendo muito para todo mundo o trabalho comunitário esse mês, o trabalho voluntário desapegado esse mês. Se você não conhece a filosofia Karma Yoga, eu recomendo você procurar muito esta filosofia e iniciar a prática esse mês. Porque se você entendeu isso, o 9 ele vai te alavancar muito forte. E os meses que vão seguindo, que depois a gente vai ter a nossa numerologia deles, eles só vão te impulsionar positivamente.
Se não, você vai entrar num carrossel, uma montanha-russa muito grande, do qual no final do mês você não vai estar num pico, você vai estar no vale. Você, como se diz na matemática, o pico é onde que a onda está mais alta e o vale é a parte mais baixa, obviamente. E com isto, a chance das empresas, a chance das pessoas, das sociedades terem uma quebra geral é imensa. Esse mês tem tudo para ser um mês extremamente positivo, se todo mundo pensar no todo, ou se você pensar no todo também. A sua ação individual pode acabar se espalhando pelo coletivo, porque o 6 garante esse olhar mais carinhoso, mais caridoso com todos. Contudo, se você não entendeu isso, paciência. Dias quentes para o mês de setembro, não de temperatura, mas dias importantes. Dia 9/9, dia 18. Dia 18 é o... Eu vou falar dele daqui a pouquinho. Em particular, eu vou falar daqui a pouco. E dia 27. São os dias em que há um fluxo de energia muito grande ligado a esses 6 e esse 9 vai estar batendo muito forte na sua porta, perguntando: aqui, qual que é a sua contribuição que você está fazendo? Aqui, você está realmente indo nessa onda de ficar fanático? E aí é onde começa a dar o ponto em que a curva vai toda para baixo. E o 18, que eu falei que ia falar separadamente. O 18, ele é o ceifeiro, né? Aquele que vem com a foice. Então, dia 18/9 é um dia... Para quem não está andando na linha, para quem está muito preso a esse apego que o 6 pode estar dado, tá preso a esse 9 maluco que só quer ser avarento e não compartilhar, vai sentir um peso muito forte de ter que abrir por bem ou por mal. E aí a gente vai ver muita quebradeira, muita falência, as bolsas de valores caindo, tá? Figuras proeminentes se perdendo completamente. Pode acontecer uns dias antes, pode acontecer uns dias depois, mas o 18 vai ser o ápice disso. E isso influencia também as suas relações pessoais, porque o 6 rege família. Rege família. E se rege família, é um mês em que essa noção de família pessoal ela vai ser posta à prova. Se ela é uma família que realmente é uma contribuição para os seus membros, ou se ela é uma família tóxica e abusiva, do qual o tradicionalismo impede o crescimento das asas dos seus membros para que eles voem cada vez mais alto. E aí se perde numa noção antiquada, infundada e que não está com olhar para o membro da sua família, só para o status de família. É isso, esse é o trânsito do mês de setembro.